Ainda acha que eles só aparecem no céu? Pense de novo, porque agora, vídeos mostrando naves extraterrestres surgindo dos lugares mais improváveis estão se espalhando como fogo. Número 1. OVNI sendo perseguido no Golfo do México. Um grupo de pescadores, em algum ponto do Golfo do México, estava apenas cuidando da vida, pescando como de costume, quando se deparou com algo completamente inesperado. Era o dia 25 de dezembro de 2016, quando viram um objeto voador que só poderia ser descrito como um OVNI, sendo perseguido por 2 caças militares e um helicóptero. Sem nenhum lugar para se esconder, o objeto, em uma manobra desesperada, mergulhou diretamente na água, desaparecendo completamente. Os caças e o helicóptero continuaram sobrevoando a região por vários minutos. Um dos tripulantes conseguiu gravar tudo e postou anonimamente o vídeo online. Um encontro digno de filme. Este vídeo vazado, considerado confidencial, permanece como um dos registros mais curiosos e inexplicáveis de todos os tempos. Número 2. Aparição misteriosa sobre o Lago Mead. Na manhã do dia 1º de setembro de 2025, um helicóptero militar Black Hawk dos Estados Unidos sobrevoava as proximidades do Lago Mead quando um objeto voador desconhecido simplesmente apareceu. Ele não foi detectado por nenhum radar e só foi percebido quando começou a voar paralelamente ao helicóptero. O encontro durou poucos segundos antes do objeto fazer uma curva em U quase perfeita e desaparecer. Esse vídeo mostra não só como esses encontros acontecem com mais frequência do que imaginamos, mas também como podem ser facilmente evitados ou ignorados. Número 3. Aparição submarina. Mesmo com os avanços tecnológicos atuais, cerca de 80% dos oceanos do planeta ainda são território desconhecido. Em novembro de 2024, um vídeo vazado começou a circular na internet, deixando todo mundo em choque. Nas imagens, é possível ver o que parece ser um OVNI emergindo das profundezas do oceano. O objeto saiu da água a poucos metros de um esquadrão da Marinha especializado em operações especiais, quase colidindo com eles e até jogando alguns soldados no mar. O vazamento do vídeo alimentou especulações de que os governos já sabem disso há muito tempo, mas escondem da população para evitar pânico. Outros acreditam que o sigilo está ligado à segurança nacional, já que esse tipo de tecnologia pode estar muito além do que os humanos conseguem compreender hoje. Número 4. Esfera misteriosa em Malibu. Durante o período de isolamento social em março de 2020, um visitante solitário em Malibu Beach, na Califórnia, flagrou algo inacreditável. Ele viu uma esfera prateada enorme surgindo ao longe e se aproximando lentamente da costa. Esse tipo de esfera prateada já tinha sido relatado em avistamentos anteriores e parecia ser da mesma natureza. Isso mostra que não se tratava de uma simples bola ou estrutura metálica qualquer. Era claramente algum tipo de veículo estranho que parecia ser capaz de voar, navegar na água e talvez até se locomover por terra. Até hoje, ninguém sabe exatamente do que se trata, já que o objeto não demonstrou comportamento hostil ou anormal. Apenas apareceu, pairou e foi embora. Número 5. Orbes pairando em torre de comunicação. Inicialmente, muitos pensaram que eram parte da antena da torre, mas logo ficou claro que estavam enganados. No dia 1º de outubro de 2025, pedestres que caminhavam pelo centro de São Petersburgo, na Rússia, testemunharam algo fora do comum. 3 orbes negros gigantes pairando sobre uma torre de comunicação, exatamente acima de um hotel 3 estrelas. Eles estavam dispostos em formação triangular perfeita e ficaram ali, imóveis e silenciosos, por alguns minutos. Parecia que estavam prestes a fazer algo extraordinário, talvez até abrir um portal. Mas, de repente,
quebraram a formação, se aproximaram uns dos outros e o vídeo terminou abruptamente. Número 6. Disco voador nas Montanhas Rochosas. Durante um passeio em família pelas Montanhas Rochosas, no Colorado, no dia 18 de janeiro de 2023, um homem viu algo estranho no céu. Era um disco voador, com forma perfeitamente definida, sobrevoando lentamente a área onde eles estavam. A forma achatada e circular era fina e bem delineada. Embaixo, uma luz tênue pulsava, como se estivesse procurando um lugar para pousar. O formato esguio e os movimentos controlados davam a entender que aquele objeto tinha um propósito claro. Talvez estivesse escaneando a região com algum tipo de tecnologia avançada, procurando algo escondido, ou simplesmente passando despercebido, sem deixar rastro algum. Número 7. Objeto voador estranho no Egito. No dia 17 de fevereiro de 2024, um turista estava visitando a grande esfinge de Gizé quando viu algo realmente fora do comum. Um objeto muito esquisito pairava sobre a estrutura milenar. Diferente dos tradicionais discos voadores, este era pequeno, de forma incomum, e girava lentamente. Porém, era fácil perceber esse movimento. O turista contou que o objeto parecia estar realizando algum tipo de atividade, já que era visivelmente pequeno demais para abrigar um ser humano. Isso levantou outra possibilidade. Será que era algum tipo de drone? Talvez estivesse observando ou monitorando a área. E se não fosse algo extraterrestre, poderia ser um equipamento de segurança operado secretamente? Número 8. Residência de caverna no Novo México. Enquanto explorava uma área remota perto de Dulce, no estado do Novo México, um pesquisador teve um encontro bizarro. Ele encontrou uma planície ao lado de um terreno acidentado, onde viu algo completamente inesperado. Um OVNI voando baixo, entrando em uma caverna isolada de grande abertura. O objeto parecia estar pousando ali como se fosse um tipo de garagem, e dava a impressão de já conhecer aquele lugar. Apesar de vários seguidores insistirem para que ele entrasse na caverna e investigasse, o pesquisador decidiu que não era uma boa ideia. Em vez disso, gravou tudo o que pôde e mais tarde compartilhou o vídeo online. Número 9. Objeto luminoso pairando na praia. Ian, o que é aquilo? Grita alguém no vídeo. Em uma gravação impressionante, um objeto luminoso aparece pairando baixo sobre o oceano. E o detalhe mais intrigante: seu reflexo podia ser visto claramente ondulando na superfície da água. O objeto se movia lentamente e com precisão, como se estivesse analisando ou escaneando algo abaixo das ondas. O público online ficou dividido. Alguns juram que é montagem, outros dizem ser uma prova indiscutível de algo não terrestre. Mas aquele reflexo, que acompanha fielmente todos os movimentos do objeto, deixa difícil duvidar. Seja lá o que for, essa nave brilhante deixou muita gente em silêncio, olhando em estado de choque. Número 10. Encontro nos céus de Nevada. Enquanto sobrevoavam o estado de Nevada no dia 31 de julho de 2025, passageiros do voo AS-479 da companhia Alaska Airlines testemunharam uma cena surpreendente. Um deles começou a gravar quando um objeto metálico apareceu entre as nuvens, a cerca de 9.000 metros de altitude. Diferente de qualquer aeronave convencional, o objeto tinha a aparência de um disco prateado, extremamente liso, refletindo a luz do sol enquanto pairava brevemente e depois se afastava. Meu Deus, você viu aquilo? Diz uma voz na gravação. Como em outros casos, esse também escapou totalmente dos radares. O vídeo viralizou na internet, alimentando debates e teorias sobre que tipo de nave misteriosa teria se aproximado tanto de um voo comercial naquele dia. Número 11. Avistamento pela janela do avião. Durante um voo tranquilo sobre a cidade de Tampa, em janeiro de 2025, um passageiro foi surpreendido por algo inusitado.
Do lado de fora da janela, bem próximo, ele avistou uma aeronave não identificada e, em poucos segundos, percebeu que aquilo parecia muito mais com um disco voador. Mesmo com o avião voando em alta velocidade, o objeto conseguia manter-se perfeitamente ao lado da aeronave, como se estivesse escoltando ou observando de perto. O passageiro ficou claramente assustado, olhando fixamente para o objeto que parecia não querer ir embora. Apesar do medo, o voo terminou sem nenhum incidente. Mas, aquele momento, ficou marcado. Número 12. Queda de objeto desconhecido. No dia 27 de junho de 2025, em Pembroke, Massachusetts, uma mulher chamada Colleen McCormack estava relaxando na piscina quando viu um objeto estranho caindo do céu, bem perto de sua casa. Ela rapidamente pegou o celular e começou a filmar. A gravação mostrou um objeto envolto em chamas, caindo em alta velocidade, mas em total silêncio. Eu olhei para o céu, vi algo descendo. Aí peguei o celular e dei zoom. Foi bem ali, relatou Colleen. O formato do objeto não se parecia com nada conhecido. Ela correu para a frente da casa para ver onde havia caído, mas não encontrou absolutamente nada. Nenhuma fumaça, nenhum som, nenhum destroço. O objeto simplesmente desapareceu, deixando para trás um enorme ponto de interrogação. Número 13. Avistamento nas montanhas do Alasca. Em setembro de 2020, um grupo de trilheiros nas profundezas das montanhas do Alasca teve um encontro de outro mundo. Eles viram um enorme disco voador pairando em silêncio sobre eles. A nave misteriosa deslizava suavemente pelo ar enevoado, sem emitir qualquer som ou sinal de propulsão. Não quero dizer o que isso parece, mas parece um OVNI, sussurra um dos trilheiros no vídeo. Justo quando a câmera tenta focar melhor no objeto, a gravação é cortada abruptamente, aumentando ainda mais o mistério. Quando o vídeo veio à tona, gerou intenso debate entre internautas, muitos convencidos de que aquele registro capturou algo verdadeiramente extraordinário. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que foi que eles viram naquela região remota. Número 14. Disfarçado na floresta. No dia 3 de outubro de 2024, em Gallatin National Forest, no estado de Montana, um morador local que passeava com seu cachorro teve uma visão impressionante. Um disco metálico deslizava em silêncio sobre o chão da floresta. Com o clássico formato de disco e uma cúpula refletiva no topo, o objeto parecia ter saído direto dos relatos antigos de OVNIs. Ele se movia devagar, como se estivesse escaneando o solo à procura de algo perdido. Após alguns minutos tensos, o disco mudou de direção, voou suavemente em direção às árvores e subiu aos céus até desaparecer. O que quer que estivesse buscando ali parece ter cumprido sua missão antes de sumir no meio da vastidão selvagem de Montana. Número 15. O Centro de Comando dos OVNIs. Esse talvez seja o maior OVNI já registrado. E isso é tão fascinante quanto preocupante. Um grupo de trilheiros na Califórnia filmou um avistamento gigantesco no dia 6 de janeiro de 2023, captando imagens de uma nave de proporções colossais. Eles acreditam que aquilo seja o centro de comando de várias outras naves menores. Se for verdade, é uma possibilidade alarmante. Afinal, isso poderia representar o início de uma invasão em larga escala. A filmagem foi divulgada e gerou ainda mais teorias sobre o real alcance da presença extraterrestre no planeta. Número 16. Encontro com piloto colombiano. Um piloto colombiano conseguiu registrar o que muita gente chamou de um dos avistamentos de OVNI mais convincentes dos últimos anos. Voando alto, acima das nuvens, ele viu uma nave misteriosa cortando o céu com movimentos suaves e precisos. Ao contrário das aeronaves comuns, que balançam ou mudam de direção com força, essa se movia com tranquilidade quase hipnótica. O piloto gravou tudo,
e o objeto tinha uma forma bem definida, destacando-se nitidamente contra o céu iluminado. Quando o vídeo foi postado, ganhou rapidamente popularidade e deixou o público tentando explicar o que, afinal, era aquele objeto tão incomum. Número 17. OVNI ao lado do carro em Buenos Aires. Enquanto dirigiam pelas ruas de Buenos Aires, um casal acabou registrando algo completamente fora do comum. A mulher, que estava no banco do passageiro, filmava casualmente a paisagem quando, do nada, um enorme objeto metálico apareceu ao lado do carro deles. Não se tratava de reflexo nem truque de luz. O objeto tinha painéis visíveis, marcas estranhas e aberturas escuras espalhadas pela estrutura. A nave misteriosa se movia suavemente, sem emitir som algum, acompanhando o carro como se estivesse observando de perto. Quando o vídeo foi compartilhado, viralizou rapidamente. Muitos espectadores consideraram esse um dos encontros com OVNIs mais detalhados e convincentes já registrados. Número 18. Infiltrando-se no desfiladeiro. No dia 5 de abril de 2021, em uma região montanhosa do Arizona, um trilheiro solitário viu algo absolutamente extraordinário. Um disco voador flutuava silenciosamente, indo de um lado a outro do desfiladeiro, como se estivesse em patrulha. Ele conseguiu gravar todo o evento, assistindo atônito enquanto a nave misteriosa se deslocava até desaparecer de vista. Quando o vídeo veio a público, rapidamente surgiram teorias dizendo que o avistamento revelava a localização de uma base alienígena secreta nas montanhas. Será que os cantos mais isolados do planeta escondem mais do que paisagens naturais? Número 19. Orbes de OVNIs sobre Florença. Mais um encontro aéreo bem próximo chamou a atenção do mundo inteiro. No dia 19 de julho de 2025, na cidade de Florença, na Itália, 3 objetos voadores não identificados surgiram pairando e se movimentando no céu acima da cidade. Em resposta, um helicóptero militar chegou à área e parecia estar monitorando atentamente os OVNIs. 2 dos objetos formaram uma espécie de escolta ao redor do terceiro, como se estivessem protegendo-o. A presença de helicópteros militares deixou claro como o avistamento foi inesperado e levanta ainda mais suspeitas sobre o que estava realmente acontecendo naquele momento. Número 20. A nave-mãe em Chicago. Por volta da meia-noite, no dia 10 de novembro de 2020, um avistamento chocante ocorreu na cidade de Chicago. Um objeto gigantesco desceu do céu nublado e ficou pairando no céu aberto, como se estivesse prestes a agir, e sem nenhuma preocupação de estar sendo visto. Pelo tamanho, formato de disco e aparência enigmática, muitos o classificaram como uma nave-mãe. Nenhuma outra nave ou cápsula foi vista entrando ou saindo dela. Mas, mesmo assim, o avistamento causou preocupação. Eventualmente, a nave desapareceu sem deixar vestígios. Número 21. Esfera misteriosa na Venezuela. Uma família que vive em uma região remota da Venezuela teve uma experiência de arrepiar. Eles viram uma esfera misteriosa voando bem próximo ao chão, sem asas ou qualquer sistema visível de propulsão, e ainda assim, ela subia e descia com total controle. Em determinado momento, a esfera quase pousou sobre um gramado próximo à propriedade deles, mas depois voltou a subir e foi embora. Além da estranheza de como o objeto se mantinha no ar, o que mais chamou a atenção foi o tamanho, grande o bastante para carregar uma pessoa. Número 22. Avistamento no Havaí. Em uma área montanhosa e verdejante do Havaí, um morador notou algo incomum pairando no alto. No início, parecia ser apenas um drone branco, mas, ao dar zoom com a câmera, o objeto se revelou bem diferente. Parecia um cinzeiro antigo flutuando silenciosamente no ar. Ele ficou impressionado com a forma como algo tão pesado podia se manter estável no ar, sem qualquer ruído.
Logo depois, o objeto deslizou tranquilamente em direção às montanhas e desapareceu. A história se espalhou, e o local passou a ser considerado um novo ponto quente de avistamentos misteriosos. Número 23. Frota de OVNIs em Roswell. Durante um voo em altitude elevada sobre os céus de Roswell, no estado do Novo México, um passageiro teve uma visão que tirou seu fôlego. Várias dezenas de OVNIs se moviam juntos em formação, não muito longe do avião, como se estivessem em missão coordenada, talvez até se preparando para um ataque. Quanto mais ele tentava contar, mais objetos surgiam. Pareciam infinitos. O pavor tomou conta ao imaginar que eles poderiam virar e atacar o avião a qualquer momento. A cena foi tão impressionante que rapidamente se espalhou entre os passageiros e depois ganhou as redes sociais. Número 24. Capa revelada no México. Na manhã do dia 8 de setembro de 2025, moradores de Puebla, no México, cuidavam de suas tarefas diárias quando algo chamou a atenção. Em uma área elevada, logo abaixo de uma fina camada de vegetação, um enorme objeto foi avistado escondido. O formato arredondado e as luzes que emitiam acabaram entregando sua posição. Ficou claro que se tratava de uma nave, provavelmente escondida ali fazia tempo. O erro? Terem deixado as luzes acesas. Com isso, o disfarce foi por água abaixo. Número 25. OVNI em Michoacán. No mês de setembro, em Zitácuaro, no estado de Michoacán, México, um homem voltava do trabalho quando viu uma nave voadora cruzando o céu em direção a um destino escondido. Em vez de parar, ele decidiu seguir a nave e filmar tudo. O vídeo mostra o objeto descendo lentamente, como se estivesse voltando para casa, até sumir atrás das árvores. Logo surgiram teorias online. Muitos acreditam que o OVNI estava indo para uma base secreta escondida nas florestas da região. Número 26. Fenômeno da esfera na estação de trem. Em uma estação de trem movimentada, um passageiro que aguardava tranquilamente sua condução viu algo totalmente fora do normal. Uma esfera luminosa gigantesca, parecendo eletrificada, pairava logo acima dos trilhos. Ela emitia uma luz azul vibrante, com faíscas se espalhando ao redor, e flutuava devagar, quase como se estivesse tomando uma decisão. A esfera se moveu com calma em direção à floresta próxima antes de desaparecer da vista. Quem presenciou a cena ficou em dúvida. Seria uma força protetora vigiando algo escondido ali? Ou uma entidade desconhecida guiando algo oculto na mata? O mistério ficou no ar, deixando todos com uma sensação inquietante. Número 27. Módulo se separa no céu da Jordânia. No dia 25 de dezembro de 2024, moradores de Wadi Rum, na Jordânia, viram uma cena completamente fora do comum no céu. Um objeto vertical, em forma de jogo da velha, estava suspenso no ar, imóvel. Tudo parecia estático, até que, de repente, um módulo se separou do corpo principal e saiu voando. A separação fez parecer que o objeto maior era, na verdade, composto por vários módulos acoplados, como se fosse um conjunto de cápsulas com design imponente. Até hoje não se sabe se aquilo era um sistema de drones de alta tecnologia ou uma formação de naves extraterrestres. Número 28. OVNI surge sobre prédio residencial. Um morador de um condomínio residencial estava na varanda quando algo estranho no céu o fez prestar atenção. Em poucos segundos, uma luz brilhante surgiu no alto, e logo depois, a energia de todo o prédio oscilou de repente. Nesse mesmo instante, abriu-se uma brecha circular entre as nuvens, de onde surgiu uma nave voadora. Ela pairou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse analisando a região, antes de dar meia volta e retornar pelo mesmo buraco nas nuvens. Muitos que viram acreditam que o OVNI possa ter vindo parar aqui por acidente, talvez uma falha em um sistema de teletransporte,
ou uma visita fora de rota de uma viagem interplanetária. Número 29. O visitante silencioso. Ao longo dos anos, os avistamentos de OVNIs têm fascinado o mundo, mas este último evento deixou todo mundo em completo silêncio. Dias atrás, uma nave circular gigantesca apareceu, flutuando imóvel e em absoluto silêncio no céu. Nada de ruído nem turbulência. Só um vazio estranho e perturbador. Algumas pessoas disseram que parecia um balão solto, mas ao dar zoom, foi possível ver detalhes complexos demais para serem ignorados. Seja o que for, aquele objeto exalava uma presença quase inteligente, fazendo todos se perguntarem: será que foi apenas uma coincidência? Ou uma confirmação de que nunca estivemos sozinhos? Número 30. Esfera prateada gigante no México. Durante uma viagem de carro entre Acapulco e Monterrey, no dia 3 de agosto de 2025, uma família testemunhou algo impressionante. Uma esfera metálica prateada, enorme, pairava no céu. Ela permaneceu imóvel durante todo o tempo de gravação, tornando impossível definir se estava flutuando no ar ou pousada em algum ponto alto, já que as nuvens cobriam parte da paisagem montanhosa. A família ficou perplexa diante da cena, sem conseguir identificar se aquilo era uma nave, um fenômeno atmosférico ou algo ainda mais misterioso. E com isso, chegamos ao fim deste vídeo recheado de aparições incríveis. Se alguma dessas histórias te deixou arrepiado, imagina o que pode estar acontecendo sem ninguém perceber. A qualquer momento, algo pode surgir no céu, na água ou no quintal da sua casa. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!